Ok, senhores, sejam bem-vindos então à nossa primeira aula aí do curso de eletromagnetismo, na qual nós vamos abordar aí a noção de cargas elétricas. Esse é meu plano de aula. Os meus objetivos com essa aula são que você seja capaz no final, de conceituar o que é uma carga elétrica, explicar o processo de eletrização por atrito, explicar o que são materiais condutores e o que são materiais isolantes, e explicar os processos de eletrização por indução e o conceito de conservação de cargas. Senhores, então gosto de começar minhas aulas falando aí das aplicações dos conceitos que nós iremos estudar. E, bom, quando se trata de cargas elétricas, esse assunto aí é bastante pródigo em aplicações, né? Uma delas é, por exemplo, a eletricidade que nós utilizamos em nossas residências, nas indústrias, na prestação de serviços e praticamente em todos os aspectos da vida contemporânea. Então essa é sem dúvida uma das aplicações mais importantes aí de cargas elétricas, né? Um outro ramo de aplicação aí das cargas elétricas é a eletrônica, né? Então esses dispositivos que vocês estão vendo aí na tela são especialmente deliberados e construídos para controlar o fluxo de cargas com que elas executem tarefas computacionais bem definidas. Essa é uma outra aplicação muitíssimo importante de cargas elétricas. E é claro, o desenvolvimento da eletrônica acabou culminando aí na produção de computadores e notebooks que nos permitem aí, executar tarefas das mais variadas, com os mais variados propósitos. Então talvez seja essa aí a aplicação mais importante que resulta aí do domínio, do fluxo aí de cargas elétricas em dispositivos e circuitos eletrônicos. Falando de uma aplicação que talvez tenha bastante afinidade aí com o curso de tecnologia em processos metalúrgicos, a gente pode citar então a microscopia por varredura eletrônica, que é baseada, é claro, na interação de cargas elétricas de um feixe de elétrons disparados contra materiais e que é capaz de revelar aí estruturas desses materiais com bastante detalhe, permitindo então que se comprovem algumas hipóteses, e que se possa voltar aí novas possibilidades de desenvolvimento, e talvez seja uma das aplicações mais importantes do domínio de cargas elétricas vinculadas ao curso de processos metalúrgicos. Outra aplicação bastante insuspeita envolvendo cargas elétricas são as chamadas forças de contato, como força de atrito, força normal, força de arrasto, força de empuxo. Todas elas são, no final das contas, interações eletromagnéticas entre os elétrons das camadas mais externas dos átomos mais próximos entre as duas superfícies. Então aqui o que vocês podem ver na tela é a simulação de uma superfície, de um contato entre duas superfícies, e que essa interação aqui vai se dar principalmente pela interação das cargas elétricas que compõem essas duas partes do sistema, Então essa é uma outra aplicação de cargas elétricas que a gente não tem em mente quando começa a considerar um assunto. Ela também está presente, por exemplo, na força de arrasto que vai surgir quando um sistema vai atravessar um fluido. Como é o caso aqui quando essa asa atravessa uma camada de atmosfera, uma camada de ar. São as interações entre os elétrons das duas superfícies que vão produzir essa força de sustentação, que a gente chama de força de arrasto, capaz de produzir o voo do avião. Então, o voo do avião por mais incrível que pareça, também resultado de interações de cargas elétricas. Mais uma aplicação desse assunto. Então, em suma, o conhecimento de propriedades e comportamentos de cargas elétricas foi fundamental para o desenvolvimento tecnológico da humanidade. E esse vai ser um dos conceitos básicos do eletromagnetismo, e por isso que a gente vai começar o estudo do eletromagnetismo pelas cargas elétricas. Então, vejamos aí essas propriedades, esses atributos e comportamentos desses conceitos. Ok, senhores, então vamos tratar um pouquinho aí das cargas elétricas. As forças elétricas, que são as forças que nos permitiram descobrir essas entidades, que são as cargas elétricas, são muito, mas muito mais intensas que as forças gravitacionais. Apesar disso, elas foram descobertas depois.
Isso porque elas não se manifestam ordinariamente ou de maneira tão frequente como é o caso da força gravitacional. Por que motivo? A gente já pode registrar aqui que a força gravitacional ela é sempre atrativa. E como nós estamos na presença de um sistema muito massivo como é a Terra, né, fica difícil de cancelar essa força, por isso ela aparece quase que sempre aí nos fenômenos que a gente experimenta, né, cotidianamente. Já a força elétrica ela tem um atributo adicional aí que a força gravitacional não tem. Ela pode ser repulsiva. E essa característica faz então com que as forças elétricas possam se cancelar de maneira mais frequente, né, do que a força gravitacional. Por isso que a gente não a percebe da mesma forma que percebemos a força gravitacional. Então, para dar conta dessa característica adicional da força elétrica poder ser repulsiva ou atrativa, a gente atribui também às cargas elétricas as seguintes propriedades. Elas podem ser positivas ou negativas para manter a coerência com a força elétrica, ser repulsiva ou atrativa. E de maneira geral, né, essas cargas positivas estão presentes na mesma quantidade que as cargas negativas, produzindo matéria eletricamente neutra, que cancela as interações elétricas e explica o porquê que a gente não tem forças elétricas tão evidentes, tão frequentes quanto as forças gravitacionais. Essa é uma das explicações, né, do porquê que forças gravitacionais foram entendidas, né, interpretadas, investigadas muito antes das forças elétricas. Então você pode estar se perguntando aí já o que são cargas elétricas, e o que eu posso te adiantar é que ninguém sabe exatamente o que são cargas elétricas, né? Ninguém sabe exatamente o que é um elétron. Pode-se até dizer que um próton é formado por quarks, mas depois você pode se perguntar também o que são quarks, e as coisas vão ficando cada vez mais e mais complicadas de se interpretar e entender. Apesar disso, nós conseguimos investigar atributos e comportamentos dessas entidades, né? E com isso a gente consegue produzir coisas úteis e descobrir novos fenômenos que nos levam a pensar em novas teorias, novos problemas e novas oportunidades. Então, não entender exatamente o que são cargas elétricas não é problema nenhum para a ciência. Se você prestar atenção, também nós não sabemos direito o que é energia, o que é uma força, o que é uma força gravitacional, por aí vai. Mas isso não nos impede de investigar esses fenômenos e entendê-los cada vez melhor para o nosso proveito. Então vamos falar um pouquinho mais sobre as cargas elétricas. Elas foram categorizadas como positivas e negativas por Benjamin Franklin. Gostaria que vocês consultassem aí essas duas referências bibliográficas, que eu acho que são muito úteis de se ler, eu acho que são importantes, né, para a gente compreender melhor o tema. Ele considerava que toda a matéria tinha uma certa quantidade normal de eletricidade e que essa eletricidade aí poderia ser transferida de um sistema a outro, um processo que a gente chama aí de eletrização por atrito. Então, pessoal, o processo de eletrização por atrito é um fenômeno de separação de cargas que pode ser visto, por exemplo, quando se atrita aí alguns materiais entre si, né? Quando são atritados alguns materiais entre si, melhor dizendo, que vocês podem verificar aí nessa imagem, né? Um gatinho deve ter atritado o seu pelo em alguma superfície e isso produziu uma eletrização, né? E que por sua vez, né, por conseguinte, acabou atraindo aí pedaços de isopor à sua pele. Então esse é um fenômeno de separação de cargas. Na verdade, o atrito tem a serventia apenas de ampliar, né, o contato. A eletrização vai se dar por contato dentre superfícies formadas por átomos, né, de eletroafinidades distintas entre si. O atrito vai só favorecer o processo. Então, quando a gente
promove o atrito de um bastão de vidro com a seda, isso vai acabar promovendo a eletrização do bastão, assim como também da seda, né? Então, quando se atrita aí a seda com o vidro, o que se promove é uma transferência de cargas elétricas negativas do bastão para a seda, tá? As cargas que são capazes de se mover são sempre as cargas negativas, os chamados elétrons livres. Então, os experimentos realizados por Dufay mostraram que existem dois tipos de carga. Ele verificou que quando o âmbar era tritado com um tecido, né, e aproximado de um outro pedaço de âmbar que tinha passado pelo mesmo processo, então essas duas peças se repeliam. Mas quando era o vidro a ser tritado com o tecido e colocado na presença do âmbar, também, é claro, tritado com o tecido, ele percebeu que o vidro atraía o âmbar. Então, dessas experiências, ele decidiu atribuir duas nomenclaturas às cargas. Ele chamou as cargas ele categorizou as cargas em cargas vítreas e cargas resinosas, né? E Benjamin Franklin, depois, também verificando essas propriedades aí, mudou essa nomenclatura, né, para utilizar aquela que é vigente até agora, né? Então ele chamou a carga que o Dufay tinha chamado de carga vítrea como uma carga positiva, e a outra, que era a resinosa, para Dufay, para Franklin passa a ser a carga negativa. Então, só para concluir essa sessão aí da origem dos termos, né, vamos destacar aí que o Benjamin Franklin percebeu que a eletrização ela não cria cargas, né? Ela só transfere essas cargas de um sistema a outro, e que de maneira geral os corpos do sistema são neutros. Então, são presentes as mesmas quantidades de cargas positivas e negativas. Tanto é que na transferência de cargas, ou de outra maneira, a transferência de cargas comprova isso, porque são produzidas, né, aparentemente, são produzidas cargas de mesma magnitude e sinal contrário, de maneira que, se elas forem somadas, o resultado é nulo, mostrando aí que, de maneira geral, né, a carga de um sistema é neutra. Para concluir o tema de cargas livres, né, vale destacar que o Benjamin Franklin, quando estudou o tema, pensava que a carga positiva que era capaz de se mover de um sistema a outro. Mas hoje se sabe que, na verdade, são os elétrons livres as cargas capazes disso. E aí, quando se produz a eletrização por atrito, né, o sinal da carga em cada sistema fica registrado, né, costumeiramente registrado numa chamada série triboelétrica. Vocês estão vendo aí na tela somente alguns dos elementos dessa série, tá? Se vocês procurarem aí na bibliografia, vocês vão encontrar uma série mais completa que essa aí. Mas é só para mostrar que nessa série, se for atritado, né, um material com outro, as cargas vão tender a se transferir, as cargas livres vão tender a ser transferidas dos materiais que estão mais acima para os materiais que estão mais abaixo aí nessa série. Então, se o vidro for atritado com couro, né, por exemplo, ele tende a ficar com uma carga positiva e o couro com uma carga negativa. Então, em resumo, sobre a série triboelétrica e sobre a eletrização por atrito, a gente pode dizer que decorre aí dos experimentos realizados por Dufay que cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos se atraem, como vocês podem verificar na bibliografia aí que eu recomendei. Então, vamos tratar agora aí de condutores e isolantes. Sistemas condutores são aqueles nos quais as cargas se movem livremente, né? Então, tem elétrons livres aí capazes de serem transferidos, né, de uma região a outra do sistema. Como exemplo, a gente pode citar o corpo humano, cobre, água de torneira. E materiais não condutores ou isolantes são aqueles em que não há cargas livres, né, ou elas não podem se mover livremente. Então é necessário colocar um campo muito alto, de intensidade muito elevada, né, ou uma DDP
de magnitude muito elevada para conseguir promover aí, o movimento de cargas nesses sistemas. Como exemplo, a gente pode citar aqui são isolantes plástico, vidro, água destilada bem ionizada, dentre outros, né? Existem alguns materiais que podem ser categorizados aí numa classe intermediária dentre condutores isolantes, que são semicondutores, tá? E agora a gente vai tratar da eletrização por indução. Então, pessoal, os estudos de eletrização por indução foram inicialmente realizados mediante a aplicação de um aparato específico. Perceba que ao se aproximar um bastão carregado, as cargas negativas vão ser atraídas para cima e, sendo assim, a parte inferior do sistema vai ficar carregada positivamente. Então, a lâmina e a haste vão possuir, no final das contas, nesse caso, a mesma carga, né? Isso vai fazer com que elas sofram então uma repulsão. Isso vai produzir então essa inclinação aqui entre as duas folhas. Perceba que isso por si só não vai produzir a eletrização, que a única coisa que vai acontecer vai ser a separação das cargas. As cargas vão ficar separadas, mas o sistema ainda teria uma mesma quantidade de cargas positivas e negativas e seria assim eletricamente neutro, né? Para conseguir produzir realmente uma eletrização, é preciso fazer um aterramento do sistema. Como assim, né? Seria possível, por exemplo, colocar a mão, claro que isso não é indicado, mas se as tensões não forem muito grandes, o risco é menor, mas seria uma das formas. Colocar a mão na esfera e com isso conseguir produzir aí um fluxo de cargas que iria então fazer com que essas cargas negativas fluíssem para o corpo que tem contato com a esfera. De outra maneira, né, a gente poderia colocar um fio terra nesse eletroscópio e com isso promover um fluxo de cargas elétricas negativas para o eletroscópio. Então as cargas elétricas iriam fluir da superfície da Terra para o eletroscópio, tá? Então é o que está representado aí nesse diagrama. Se a gente fizesse esse aterramento, como aqui é uma quantidade de cargas positivas considerável, né, suficiente para produzir esse efeito, então as cargas iriam fluir nesse sentido aqui para produzir, promover um cancelamento aqui dessas concentrações positivas de carga. E depois disso, removido o contato, como houve esse fluxo eletrônico para o sistema, o eletroscópio estaria carregado e teria sido concluído então o processo de eletrização por indução. Agora a gente vai para a nossa última parte aí da aula. Vamos tratar do tema conservação de cargas. Então, o que a gente viu ali na sessão anterior de eletrização por atrito é que uma parte do sistema vai ficar dotada aí de um excesso de elétrons, com uma carga negativa, portanto, e a outra parte vai ter aí uma falta de elétrons e vai ficar carregada com uma carga positiva, né? Se for assim, né, essas cargas assim separadas vão ser cargas de mesma magnitude e sinais contrários. A carga resultante, que é a soma das cargas, vai permanecer sempre a mesma. Então, se antes ela era zero, no final das contas, depois dessa separação, é claro, contabilizadas as cargas de ambas as partes dos subsistemas envolvidos na eletrização, né, a carga vai permanecer nula. Essa é uma lei fundamental testada em diversos sistemas de mais variadas escalas, sempre confirmada, então bastante confiável. A gente pode citar como exemplo o decaimento radioativo no isótopo do urânio que tem número de massa 238, que decai aí num átomo de tório e emite duas partículas alfa, que estão representadas aqui por um átomo de hélio de número atômico 4. Se for considerada apenas a carga dos núcleos desse sistema, né, o núcleo do isótopo de número de massa 238 do urânio, né, do isótopo 238,
tem uma carga positiva de 92 prótons, então essa seria a carga inicial do sistema. Já a carga do núcleo do átomo de tório tem 90 prótons, e os 2 prótons restantes, que ficam faltando aí para verificação, né, da conservação de carga, estão as 2 partículas alfa que foram emitidas. Então a soma aqui dessas cargas do estágio final do decaimento é exatamente a carga inicial desse sistema. Isso também pode se verificar no processo de aniquilação elétron-pósitron, em que essas 2 antipartículas, né, o elétron e o pósitron, se desintegram, dando origem aí a 2 radiações gama. A carga das radiações gama é nula, então a carga final desse sistema, desse evento, é 0. E a soma das cargas do elétron e do pósitron, como elas são exatamente a mesma, tem a mesma magnitude, porém sinais contrários, também a soma vai dar 0, mostrando aí que a conservação também se verifica nesse caso. É o que também ocorre no processo de produção de pares, em que uma radiação gama dá origem aí, desvanece, dá origem aí a um par de antipartículas elétron-pósitron, que é o que vocês podem verificar aí nessa ilustração, aí, nessa figura aí. Para concluir, vamos ver aí um exemplo, né, que vai invocar esse conceito de conservação de carga e de eletrização por atrito por contato. Aliás, melhor dizendo, né, eletrização por contato. Então vamos considerar aí 2 esferas condutoras idênticas, uma com uma carga inicial positiva mais Q e uma outra inicialmente descarregadas, que vão ser aproximadas até o contato. Qual que vai ser o valor da nova carga de cada uma dessas esferas depois que esse contato for removido, né? Então a gente vai invocar aí que durante o contato cargas positivas vão atrair as cargas negativas, e com isso vai produzir uma eletrização, né, momentânea aí, durante o contato, e que, como as esferas são idênticas, elas vão adquirir cargas de mesma magnitude. Então, vamos denotar essa magnitude por x. E agora sim, agora a gente invocando aí a conservação da carga, né? Essas 2 cargas de mesma magnitude se conservam, então as somadas devem ser igual à carga inicial Q. Daí a soma dessas 2 cargas vai ter 2x, e disso nós vamos poder concluir que a carga de cada uma delas vai ser Q sobre 2, e quando o contato for removido, isso que vai sobrar de carga em cada uma das esferas. Vamos ver mais um exemplo aqui, um pouquinho mais sofisticado. Dessa vez, uma carga inicial tem valor mais Q, né? Mas durante o contato, elas são colocadas em contato, e durante o contato uma barra eletricamente carregada faz com que a carga de uma dessas esferas seja mais 2Q. A pergunta é, quando a barra for removida e o contato também, qual que vai ser a carga na outra esfera, né? Então tá aí a ilustração do problema. De novo nós vamos invocar aí a conservação da carga. Então, se a carga inicial era Q, e a final vai ser 2Q mais x, então a soma de 2Q mais x vai ser igual a Q. E disso nós podemos deduzir que o valor de x vai ser menos Q para atender a conservação da carga. Então, eu acho que para essa primeira aula tá bom. Na próxima aula a gente vai ver um pouquinho sobre forças elétricas, né, lei de Coulomb. Fiquem atentos aí aos exercícios no Moodle. Muito obrigado pela videoaula.